Hoje é nossa última aula e queríamos então conversar com vocês sobre essa experiência que nós tivemos aqui com esse módulo online. Não é a mesma experiência de todo mundo ali presente, a gente acaba passando menos tempo junto e mais período para que vocês possam pesquisar. Por um lado, é bom porque vocês acabam se incentivando a prática da leitura, do exercício. Eu, particularmente, percebi que nós crescemos bastante e alcançamos, querendo ou não, o nosso objetivo. Nós iniciamos a bibliologia, na verdade, a antropologia. A bibliologia é do sábado. Nós iniciamos aqui a antropologia e estudamos aqui algumas questões acerca da antropologia. Falamos sobre a criação do homem, falamos sobre a imagem e semelhança, falamos sobre a, a existência a existência da alma, né? Falando sobre teorias da existência da alma, da criação do homem. Enfim, caminhamos sobre a antropologia e entramos na ramartiologia. Entendemos que Deus criou todas as coisas, criou o homem por si só decidiu pecar, e esse pecado, então, necessita ser estudado. Então, entendemos o que é pecado, estudamos sobre a doutrina do pecado, falamos onde ela começou, quais suas consequências, qual a sua natureza, a ideia de depravação total, a universalidade do pecado. Todas essas questões nós acabamos abordando aqui para vocês, e isso é de extrema importância para a nossa compreensão. Quando a gente estuda a teologia sistemática, a gente tem uma linha de pensamento que caminha da bibliologia, onde nós temos a compreensão que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, que ela é inspirada, que ela é revelação de Deus, que ela é inerrante. Após isso, nós estudamos a teontologia, que é a doutrina de Deus. E lá nós estudamos quem é Deus, estudamos a Trindade, estudamos a personalidade, a unipersonalidade de Deus, estudamos a deidade de Deus, do Filho, do Espírito Santo, e essa teontologia nos estuda a crer mais e nos incentiva a saber mais sobre Deus. Tiramos algumas dúvidas, e aí vem, então, na sequência, a antropologia. Então, pega a sequência: Bíblia, como regra de fé e prática, revelação de Deus, a teontologia, estudando a doutrina de Deus, vem, então, a doutrina do homem, nós chamamos de antropologia. E aí estudamos a constituição humana. Nós somos constituídos de parte material, de parte imaterial. Essa parte material e imaterial é estudada separadamente. Alguns vão chamar isso de tricotomia, outros de dicotomia. Você vai estudar, então, a criação do homem. Nós estudamos, então, a imagem e semelhança de Deus. Fizemos a associação da imagem e semelhança de Deus com a teontologia, falando, então, sobre essa perspectiva do que seria a imagem de Deus em nós. E isso é interessante pensarmos quando nós fazemos um link de uma ala com a outra. E aí entramos na doutrina do pecado, dizendo que o homem pecou, e isso traz consequências para o homem. Deixou todo homem agora morto em vossos delitos e pecados. Isso trouxe consequências eternas, isso trouxe consequências naturais, fez com que o homem morresse espiritualmente, fisicamente. Isso trouxe consequências de relacionamento, e isso trouxe essa universalidade para toda a raça humana. Tudo isso precisa estar ciente nas nossas mentes e na linha de raciocínio para que a gente possa, então, estar caminhando dentro da teologia sistemática, e isso é extremamente importante para nós, para a glória de Deus. Então, como eu falei, hoje nós queremos encerrar essa aula falando exatamente do exercício de fixação que nós passamos para vocês. Então, eu queria que vocês pudessem, então, estar dispostos a estar nos respondendo aí as perguntas, né? E eu vou estar lendo as perguntas com vocês,
E à medida que nós lermos as perguntas, vocês vão nos respondendo e a gente vai, então, aprendendo junto para a glória de Deus. Combinado? Combinado? Ótimo. Vamos ler a primeira pergunta? A primeira pergunta é: se Deus criou o homem, se Deus não precisa de ninguém, por que então criou o homem? E apresente bases bíblicas. Quem pode responder para nós? Edilson? Pai do Senhor, pastor. Paz. Pai do Senhor. Pastor, eu pude entender nessa questão, né, que Deus criou o homem no sexto dia, né, e a gente observa, eu pelo menos pude observar no próprio livro de Gênesis, né, quando justamente em Gênesis 1, no versículo 26, né, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus, quando criou o homem, ele deu ao homem essa capacidade, né, tanto de dominar, como ele usa o termo, né, dominar, né, e deu ao homem capacidade de interagir com ele, né, dando raciocínio, né, capacidade de raciocínio, capacidade de justamente de interagir com Deus, de entender quem é Deus, né? E a missão, eu acredito que foi justamente essa, a missão de colaborador, de cooperar. Não que Deus precise da nossa ajuda, da nossa colaboração, mas ele criou o homem justamente para dando a oportunidade para a gente para compartilhar, né, do que ele criou, né, compartilhar conosco do que ele criou, sendo para o homem ali um privilégio, né, na realidade. Né, dando ao homem capacidade justamente de poder estar aqui na Terra cumprindo essa missão, interagindo com ele. Eu acredito que mais ou menos aí a minha resposta mais ou menos por aí. O homem é um ser moral, espiritual, então o Senhor lhe deu uma consciência, uma espécie de tribunal interior, na qual pode julgar o que é certo, o que é errado. O homem é o único ser, né, na Terra capaz justamente de se relacionar, de interagir com o Criador, que é o nosso Deus. Ok. Mais alguém gostaria de poder responder essa pergunta? Pastor, eu coloquei, usando a mesma referência que Edmilson colocou, só que eu resumi que dentro de Gênesis 1:26, Deus mostra o propósito da sua criação, é que ele criou o homem para a sua glória. Basicamente isso. Porque, lendo a questão, eu fiz o seguinte: se Deus não precisava de ninguém, por que então ele criou o homem? Aí, assim, pelo que eu li na Bíblia, o único propósito da criação de Deus criar o homem é para sua própria glória, para sua glória. Ok. Essa primeira pergunta ela é exatamente respondida dessa forma. Em suma, Deus criou a mesma coisa que você falou, Edilson, mas de forma mais simples. Deus nos criou para a sua glória. Aí você vai ter os textos de Isaías, capítulo 43, o próprio texto de Gênesis, e aí vários outros textos que você vai ter para que a gente possa estar tendo essa base bíblica. Mas, de forma clara, Deus não precisava de nós fôssemos criados, Ele nos criou para a sua glória. Glória. Ok? Caminhando, essa está muito fácil. A segunda pergunta é: o que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Vamos lá. Nara, você respondeu essa? Libera o áudio aí. Libera o áudio, libera o áudio.
Respondi. Eu disse assim, ó. Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, não significa que somos fisicamente parecidos com Deus, pois Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e semelhança de Deus, de modo que a sua plena constituição material e imaterial, corpo, alma e espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com ele. Então, quer dizer, o homem foi criado e ele tem atributos, né, que são provenientes de Deus, né, que são os atributos comunicáveis. Muito bem. Então, a semelhança vem daí, né, porque a gente não se parece com Deus fisicamente, mas espiritualmente. Muito bem. É basicamente isso aí. Aí eu citei João 4:24. Resposta correta. A imagem e semelhança não tem a ver com o físico, né? Mas sim com, de acordo com Gênesis capítulo 26, a primeira coisa que é a imagem e semelhança de Deus é a questão do domínio sobre a criação. E aí também os atributos comunicáveis. Muito bem, Nara. E eu espero... Alguém ficou com algum questionamento sobre essa pergunta? Podemos passar? Ximena, tem alguma pergunta, Ximena? Tem. Então, vamos lá. Vamos para a terceira. E cadê a terceira aqui? A terceira é qual aí, pessoal? O que ocorreu com a imagem e semelhança de Deus. Opa, o que aconteceu com a imagem e semelhança de Deus? A Imago Dei. Depois da queda, o que aconteceu? Harrison, responda. Eu coloquei que a imagem de Deus ficou desconfigurada. Não totalmente, mas ela foi transformada após o homem pecar, querendo ser ainda mais parecido com Deus. Bom, alguém mais responder essa pergunta? Tatiana, respondeu, Tatiana? Quem ia falando aí, Nara? Eu ia só acrescentar assim que eu coloquei que o homem continua sendo imagem de Deus, mas precisa ser renovado na imagem de Cristo. Então, essa restauração da imagem só é possível através de Cristo. Muito bem. Todas as respostas até agora estão corretas, né? E é interessante pensar que quando a gente fala sobre a imagem e semelhança de Deus, o homem não perdeu completamente essa imagem. Ela foi desconfigurada, manchada, deturpada, depende da palavra que você queira usar. E isso caracteriza mais ainda o estado de pecado que o homem está, e isso faz o homem estar afastado de Deus. Então, essa imagem ela é restaurada, entra num processo de restauração quando nós nos encontramos com Cristo e entramos nesse processo de restauração, de renovação, e aí então temos o início dessa restauração e plenamente só será restaurada na glória. E aí teremos o corpo transformado para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Vocês estão fera demais, mano. Vocês estão muito bons. É porque a gente tem um bom professor. Meu Deus, me ajude. Agora ele não dorme mais hoje. Vamos lá. Professor, deixa eu só lhe interromper um pouquinho. Me perdoe. Eu entrei fora da hora, porque o meu filho estava brincando no meu celular e quando eu vi a hora, me espantei. Aí entrei. Me perdoe de verdade. Relaxa. Vamos lá. Vamos para a quarta pergunta, não é isso? Isso. As teorias. Quais são as teorias sobre a origem da alma? Tatiana, você fez? Fiz. O que é que você Deixa eu abrir aqui meu trabalho.
Mas de cara é o tradicional. Peraí, que a palavrinha é difícil. Só um minuto. Tradu, Pré-existencialismo, Existencialismo, traducionismo. criacionismo e... Isso, peraí, meu trabalho tá abrindo. E abra logo o trabalho. Podem ajudar ela aí, pessoal. Eu falei isso decorado, Criacionismo. mas E o criacionismo. tradicionismo. criacionismo. Quais são, o que significa cada uma delas? O pré-existencialismo é aquele que, na verdade, os espíritas creem, né? Que é como se fosse, o senhor explicou, como se fosse um depósitozinho de almas, que já está lá pronto, e o corpo nasce e Deus vai lá e, puf, coloca lá. O meu trabalho não quer abrir mais. Mas pode responder sem o trabalho, a gente vai vamos tentando aí. Já que Edson chegou aí, vamos botar Edson na roda aí para responder também. Ei, se depender de Edson hoje, agora no final da tarde ele teve uma DR comigo. A questão 8 e 9, deixa ele responder, viu? Pode deixar. Vou deixar. Mas pode terminar. Pode terminar, Tatiana. E meu trabalho abre mais para me falar bem bonitinho? Alguém quer mais falar sobre essa pergunta? Conceituar aí o pré-existencialismo, o tradicionismo e o criacionismo? Pode falar, Harrison. Não, eu não conceituei não, porque eu fui pesquisar como é que se diz? As teorias, mas quando eu estava assistindo a sua aula, a pega do vídeo bugou e eu não peguei o resto das partes, não. Mas eu estou devendo essa aula e outra que o senhor gravou depois. Eu tenho que assistir e fazer declaração para ela entregar. Tá bom. Mas aí, respondendo a pergunta, foi só... eu coloquei as 3 teorias e não consegui. Muito bem. Adilson, você colocou alguma coisa? Sim, eu coloquei, né, pré-existencialismo, tradicionismo e criacionismo. E como o senhor já tinha falado nas aulas, e a gente também tem a oportunidade de pesquisar, o pré-existencialismo, como já foi dito anteriormente, aí é como não tem uma base bíblica, na realidade, não tem um amparo bíblico, né? Está voltado mais essa teoria aí para os espíritas, né? No momento da concepção, tem tem um depósitozinho de alma, a alma é colocada no ser gerado, né? No ser humano ali, dando no ventre da mãe. Mas aqui realmente há um debate, né, dos teólogos, é a questão do tradicionismo e do criacionismo, né, em que o tradicionismo diz que a alma do homem origina-se mediante a reprodução. Isso significa que a alma é produzida naturalmente pela ocasião da concepção e nesse aspecto é herdado dos pais. Já o criacionismo, como? Passado de pai para filho. Isso. E o criacionismo tenta explicar a origem da alma, dizendo que Deus cria a alma de cada pessoa e a envia ao corpo em um dado momento. Não tem um momento específico, mas em um dado momento entre a concepção e o nascimento, né? Então, de acordo com essa teoria, cada alma humana deve ser vista como uma imediata criação de Deus por ocasião da concepção e nascimento de cada indivíduo. Exatamente. Muito bem respondido. E aí fica o debate para cada um de vocês estarem estudando mais sobre isso, se aprofundando, se assim quiserem. Isso. Né? Professor, ainda também tem a questão de que criacionismo, eles veem com espírito e alma separadamente, e o tradicionismo falam que alma e espírito é a mesma coisa, não é isso? Tem um pouquinho de cada, né? Tem isso também um pouquinho. O tradicionismo o traducionismo ele tende um pouco mais para a dicotomia, né? E o criacionismo mais para a tricotomia. Está aumentando, filho. Mas essas são questões que mais pesquisa, mais leitura, e cada um tem que tomar a sua decisão e sua postura diante disso. Mas
com certeza, quando alguém perguntar para vocês qual é a origem da alma, 3 palavrinhas só vocês vão ter na mente, né? Pré-existencialismo, criacionismo e tradicionismo. E aí, um dos dois aí, que é mais conceituado bíblico, alguns vão ser criacionistas, alguns vão ser traducionistas. Combinado? Vamos para a 5ª pergunta. Essa é a mais fácil. Defina pecado. Michele, você fez essa, Michele? Responda aí para nós. Libere o seu áudio aí. Pronto. Fiz. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Eu coloquei baseado em 1 João 3,4. Pecado é tudo que o homem pratica, seja por atos, palavras, pensamentos e até omissões que transgridem as leis morais de Deus. Muito bem. Mais alguém respondeu essa pergunta de uma forma diferente? Eu respondi que pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Eu coloquei, posso ler? Pode ler. Pecado define-se como sendo qualquer falta de conformidade ou qualquer transgressão com a lei de Deus. É o desafio à sua justiça, a violência à sua misericórdia, o zombar de sua paciência, o desrespeito ao seu poder, o desacato ao seu amor. Muito bem. Essa talvez foi a mais fácil que eu passei para vocês, né? É uma definição de pecado e talvez a mais simples de todas elas seja exatamente aquela ideia de errar o alvo, né? De errar aquilo que é a direção de Deus para as nossas vidas. Caminhando. Essa eu sei que ninguém tem dúvida. Vamos lá. É o 7 ou é o 6? 6. A gente respondeu, a gente definiu o que é o pecado. Agora, qual é a perspectiva bíblica do pecado? Essa é uma pergunta interessante. Professor Maurílio. Oi, Marcelo. A gente está só sem imagem aí, que está com um probleminha aqui, eu estou com outro celular. Mas Suínia vai responder a questão 6. Você chamou atenção para a sua bola, rapaz? Foi, é porque eu queria testar só o áudio, mas tá ok. Aí ela vai falar agora, fala isso. Deixa ela falar. Eu respondo a 7. Tá bom. Vou deixar 8 para você e Edson. Não, passa a bola para Edson. Professor, vocês estão me ouvindo? Estou sim. Eu coloquei assim, o pecado gera morte. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 15, e Romanos, capítulo 6, versículo 23. E a desobediência a Deus e perde a comunhão com Deus, e quem pratica o pecado é filho do diabo. Eu coloquei também a passagem de 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem mais pode responder essa pergunta? Eu coloquei assim, o pecado é uma grave revolta contra o próprio Deus. E o resultado dessa revolta seria a transgressão da sua lei. E mais? Eu dei uma conferida melhor lá nos seus vídeos e tive uma resposta um pouquinho maior. Pode responder. Eu coloquei que o pecado é uma inclinação interior. É uma disposição interior inerente que nos inclina a cometer atos errados. Os motivos são praticamente tão importantes quanto as ações. Jesus usou para condenar a ira e a cobiça a mesma veemência que usou contra o homicídio e o adultério em Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Não somos pecadores porque simplesmente pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Pecado é rebelião e desobediência. A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus, até mesmo os gentios, que embora não tenham uma revelação especial, têm a lei de Deus escrita no coração, como está registrado em Romanos 2, 14 e 15. A incapacidade de crer na mensagem, particularmente quando ela é apresentada de forma expressa e exclusiva,
é desobediência ou rebelião contra Deus. O pecado também implica incapacidade espiritual. Deixa eu ver aqui se está na página certa. Isso. O pecado implica incapacidade espiritual. Me perdi aqui na folha aqui, deixa eu... Mas você já respondeu bem direitinho já. Olha só, pessoal. As duas perguntas, na verdade, as perguntas, elas parecem ser muito próximas umas das outras. A gente pede para definir pecado, a gente está definindo o pecado como algo que é contra Deus. Definimos pecado de algo bem simples. O que é pecado? É errar, é transgredir a lei, é fazer algo contra aquilo que Deus determinou como um padrão para nós. Qual é a perspectiva bíblica do pecado? É exatamente a prática desse erro, que inicia-se aonde? Inicia-se com Adão. Adão decidiu voluntário e autonomamente fazer pecar contra Deus. E isso trouxe consequências para ele. É exatamente a sequência das respostas que nós vamos ter aí. Se no fim a gente pode responder tudo, parece que em uma pergunta só. Mas se a gente vai, eu estou fazendo a pergunta que a gente está distribuindo ela de maneira bem simples, mas que acaba, então, facilitando didaticamente para nós. Então, definir o pecado, errar o alvo, transgredir a lei. Qual a perspectiva bíblica? A perspectiva bíblica é que não foi Deus que criou o pecado, né? O homem pecou contra Deus e isso trouxe para o homem consequências. E aí vem exatamente a pergunta que Edson gostou bastante, não foi, Edson? Qual é o efeito do pecado sobre o nosso relacionamento com Deus? É essa a pergunta? Agora, faltou a 7. Antes faltou a 7. De quem é a responsabilidade do pecado? Isso. Então, volta antes, né? Então, de quem é, então, a responsabilidade do pecado? Aí volta exatamente que é uma sequência gradativa. Deus é responsável pelo pecado? Não. Não. Então, quem é o responsável pelo pecado? O próprio homem, segundo Gênesis 3, 6 e 7, diz que eis que o pecado está à porta e cabe a ti dominá-lo, né? Foi Deus falando com Caim depois que ele mataram ele. E aí serve para a gente, né? Que a responsabilidade de dominar o pecado é nossa. A desobediência de Adão fez ele cometer pecado diante de uma prova posta para ele. Lembre-se, a figura de Adão é uma figura representativa. E essa figura representativa, ela pecou desobedecendo com autonomia e dessa maneira fez com que todo o resto da humanidade assumisse consequências com relação a isso. Então, quando a gente pensa na responsabilidade do pecado, inicialmente é do homem, claramente. E aí vamos agora ver efeitos desse pecado sobre o nosso relacionamento. Então, a gente parte do primeiro lá para depois vir para nós. Porque Adão pecou e isso trouxe para nós o que nós chamamos de universalidade do pecado. E essa universalidade do pecado fez com que, como Edson ainda agora leu, nascemos em pecado. E nascidos em pecado, nós já nascemos pecadores, nós já nascemos longe do Senhor. E aí a pergunta é exatamente essa. Quais os efeitos do pecado sobre o nosso relacionamento com Deus? Como é que vocês responderam essa? Eu coloquei sofrimento e condenação. Sofremos porque temos que passar pela consequência dos nossos pecados e somos condenados se não se arrepender e confessá-lo. Nara, você botou como? Nara?
Oi, sou eu? Estava distraída. Eu botei assim: o pecado nos afasta e destrói nosso relacionamento com Deus. Quando pecamos, rejeitamos toda autoridade e negamos toda obrigação para com Deus. Só isso. Edilson, você botou como? Edmilson. 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 Eu estou chamando ele de Edilson. E é mais um coronel, né? Misericórdia. Já é a questão 8, não é isso? É. Então, eu coloquei o seguinte, pastor, aqui. A prática do pecado leva o homem a se distanciar de Deus e afeta drasticamente o seu relacionamento com Ele. Pecar é fazer-se inimigo de Deus. Faz parte da natureza de Deus opor-se de forma categórica às ações e práticas pecaminosas, né? Quando o homem envereda pelos caminhos do pecado, passa a experimentar o território do desfavor de Deus. Isso aí um dos efeitos, né? O desfavor de Deus. Outra consequência também da prática pecaminosa, né? O sentimento a culpa, né? Que o homem traz em si pela prática do pecado, né? A questão, o homem, né, que pratica de forma quanto mais o pecado, ele se torna escravo do pecado. O pecado também produz no homem a insensibilidade, pois devido à vida pecaminosa, ele deixa de ser sensível à voz de Deus. E também a questão do egocentrismo, né? O homem também que pratica o pecado, ele também passa a ter o egocentrismo, né? O homem passa a valorizar demasiadamente os seus valores, qualidades pessoais e acaba minimizando as suas falhas. Então, essa foi o que eu pesquisei e encontrei com relação a essa questão dos efeitos, né? Da prática do pecado do homem, né? Com relação ao relacionamento com Deus. Muito bem. Edson, você quer falar alguma coisa? Eu cometi uma falha aqui. Eu deveria ter anotado as questões, porque nas folhas que eu tenho aqui eu estou só com as respostas, não com as questões. E o que me deixou em dúvida na hora de colocar as respostas foram justamente as perguntas, né? Porque, como o professor falou, ele conseguiu deixar muito bem separadinho para a gente conseguir tentar conceituar cada coisa no seu lugar, mas aquilo me confundiu tanto que quase ferveu o cérebro. Eu fiquei tentando pensar, meu Deus do céu, peraí, tem um poder de uma subjetividade tão grande aqui em cada questão dessa aqui, porque a gente pode ir por cada argumento pode trilhar por um caminho muito específico, né? Por exemplo, você lê por favor, a pergunta número 8. Quais os efeitos do pecado sobre nosso relacionamento com Deus? Certo. Quais os efeitos do pecado sobre o nosso relacionamento com Deus? Pronto, aí eu até pedi um apoio teológico ao professor Maurílio, porque eu disse, não dá não para mim não, porque eu fico tentando entender quem é esse pecador aqui. Se é o pecado original ou se é o pecado atual que a gente está falando, se a gente está se referindo a Adão ou se está falando a sociedade atual. Se a gente está falando do pecador inveterado ou se a gente está falando do pecador redimido. Então, como é que Deus vai se comportar com cada um desses indivíduos? Deus se comporta de maneira diferente, né? Se você é um pecador redimido, você não vai mudar o seu posicionamento de justificado, porque uma vez que Cristo te redime, você não perde a redenção. Aí, aquilo me deixou em parafuso. Aí foi quando eu respondi para ele também nessa resposta, eu disse assim, vamos partir da primícia, né? Vamos partir do começo. A ideia do que nós estamos estudando é a origem do pecado lá em cima. A gente define o que é pecado, depois traz uma perspectiva bíblica, e isso está tudo lá na Bíblia ainda, dentro dessa conceituação. E aí, ainda naquele mundo ali, a gente pensa qual foram os efeitos no relacionamento, pensando em primeira instância em Adão. Depois a gente pode colocar alguma coisa sobre nós, né? Por exemplo,
Se a gente pensar sempre no nosso representante, em Adão, quais foram os efeitos do pecado no relacionamento de Deus com Adão? Qual seria a sua resposta? A minha resposta do 8 foi assim, em Gênesis, capítulo 2, 16 e 17, Deus avisou que a consequência principal do pecado era a morte. Quando Adão e Eva pecaram, eles sofreram morte espiritual, ficaram afastados da presença de Deus. Deus também os condenou à morte física, começando o processo lento de degradação física que leva todos a morrer. Gênesis 3:19. Por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada. A terra perdeu sua perfeição e se tornou um lugar difícil de viver. Como está relatado em Gênesis 3:17 e 18. Surgiu o sofrimento, a dor e o conflito entre pessoas. A vida na terra ganhou muitas dificuldades. Bom, a sua resposta, você responde tanto o efeito quanto a consequência. O efeito no homem lá, no relacionamento dele, foi o afastamento dele, o sentimento de culpa, a perda da inocência. Aí a gente está misturando. Mas é exatamente essa forma de pensar que eu queria que você mesmo queimasse as pestanas para pensar e isso ficar ali no coração de vocês. Lógico, para não pecar, mas para ter esse conhecimento claro, tanto dos efeitos, que a próxima pergunta é exatamente a ideia das consequências, não é isso? Isso. Eu botei efeito e efeito, mas era, na verdade, quais consequências Efeito e consequência, do pecado sobre o pecador. Então, aí é exatamente essa ideia da consequência, a perca do paraíso, o afastamento, a morte, né, a morte física, a morte espiritual, tudo isso que vocês estão respondendo estão dentro dessas duas perguntas que acabam, e eu botei isso mesmo para que vocês pudessem começar a mensurar essas duas coisas, efeito e consequências. Eu posso até ter cometido um erro ali, eu vou olhar direitinho essa ideia de trocar, eu botei duas palavras iguais, mas pode ser que realmente eu tenha colocado efeito e efeito, mas a ideia é efeito e consequências, né? E aí a gente pensar e refletir. Contudo, o que eu percebo na resposta de vocês, a maioria, é que vocês conseguiram responder as perguntas dentro da linha do pensamento que a gente vinha ministrando às aulas. Pelo menos os que eu consegui já dar uma passada de olho, já ler algumas, né? Eu percebi que dentro da resposta de vocês, glória a Deus por isso, diante das leituras e das pesquisas que vocês fizeram, vocês conseguiram mensurar a ideia da definição, a ideia da perspectiva bíblica, do efeito e da consequência. Então, por mais, Edson, que você tenha ficado um pouco perturbado, mas essa perturbação é até boa, porque nos instiga a poder pesquisar e a estudar mais. Tem coisa que a gente tem que ficar mesmo sem entender. Está me devendo uma madrugada de sono, então. Jesus nos ajude. A última resposta, na verdade, a última pergunta, ela é mais uma resposta muito simples, né? Ela mais, às vezes, confunde as pessoas. Como é que está lá? O homem se torna um pecador ou ele é um pecador? Né? Então, como é que nós entendemos isso? Eu nasço sem ser pecado, me torno um pecador depois que nasço? Ou eu já nasci em pecado por causa da consequência do pecado do nosso representante? O homem é pecador. Mas ele se torna antes ou é depois? Eu já sou pecador? Eu nasci pecador. Eu herdei a natureza pecaminosa. Boa. Então, essa linha de pensamento é interessante porque ainda tem alguns pastores e algumas seitas que dizem que a gente nasce sem pecado e, consequentemente, pecamos depois. Eu li o Salmo 51:5, né? É onde Davi ele reconhece que ele é pecador desde o ventre da sua mãe. E essa, para a gente terminar, né, aqui essa perspectiva, essa resposta, essa frase, ela é muito usada para a questão das crianças, né? Como é que a gente não tocou nesse assunto, mas eu queria encerrar nossa aula tocando um pouco sobre esse assunto, né? E aí, uma criança ela é pecadora? Ela nasceu, eu creio desse jeito. Mas se ela nascer
e morrer, vamos lá, com seus 2, de 0 a 3 anos, ela é uma pecadora salva ou uma pecadora condenada? Aí é onde as placas colam. As placas cola? As placas da mente colam. Porque é o seguinte, se eu herdei a natureza pecaminosa de Adão, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Então eu já nasci fruto de pecado. Agora, pela criança não ter uma mentalidade formada, não ter alguma coisa que vá condená-la, não sei. Aí é onde eu fico bitolado. E aí, seu Vitor? Professor, Quem está falando? Marcelo. Fala, Marcelo. Então, assim, eu respondendo. No meu entendimento, eu acredito que vai até uma determinada idade, né? Assim, por exemplo, de 0 a 3 anos. É lógico que não, a criança é inocente. Ela nasceu, né, foi gerada em pecado, sim, mas conscientemente não. Ela não tem a consciência de pecado. Então, no meu entendimento, isso aí não existe. Tanto é que existe uma passagem bíblica onde as crianças se aproximam de Jesus e o pessoal repreende e diz, não, deixem vir a mim as criancinhas, né? Porque delas é o reino do céu. E aí ele né, diretamente está inocentando aquelas crianças ali. Eu não sei a faixa de idade daquelas crianças, mas eu acredito sim que a criança, nessa idade que você está falando aí de 0 a 3, é inocente. Se morrer, morre sem pecado consciente. Ele pode morrer com pecado original, mas conscientemente não. Mas Você Cristo, nessa percebe? passagem, ele inocenta as crianças? Bom, aí é que tá. Surge então um dilema teológico bastante difícil e que muitas pessoas têm suas dificuldades com relação a isso. Quais são as respostas para essa pergunta? A primeira, que eu acho ela muito injusta. A primeira resposta é que alguns vão dizer que filho de peixe, peixinho é. Opa, não é esse ditado. Vão dizer que filho de crente é salvo. E filho de não crente não é salvo. Essa é uma das primeiras respostas. Eu, particularmente, não acho essa resposta prudente e não vejo também muitas bases bíblicas para isso, certo? A segunda resposta é que vão entender que existe um período realmente de inocência das crianças. E mesmo que essa criança ela nasça como pecadora, nesse período ela tem um período de um pecado por ser um pecado herdado, mas não é um pecado consciente, que é diferente do nosso, por exemplo. Nós temos o pecado herdado, mas nós já temos consciência do pecado. E uma criança de 0 a 3 anos, ela não tem a consciência do pecado. Ela tem o pecado. Se você, a mãe que sabe, né, de vez em quando ela faz pá na cara, né? Ela já tem seus desejos, já tem suas perspectivas, já tem suas ruindades, mas é algo que, na maioria dos teólogos, vão entender isso como ações não tão conscientes com relação ao pecado. De forma que essas crianças que têm essa conceituação e essa faixa etária, eles vão responder dizendo que essas crianças elas são salvas diante de Deus pelo conceito de que a própria Bíblia, o próprio Jesus diz, deixai vinde a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Dessa forma, essa conceituação vai trazer que essas crianças, quando morrem nessa faixa etária, elas teriam, então, estariam com Deus, mesmo tendo o pecado herdado, mas não o pecado consciente. Eu não sei se vocês entenderam, mas as linhas de raciocínio caminham sobre essas duas perspectivas. Qual é a mais aceita? A do filho do peixe, ou do filho do crentinho é salvo, e do não crente que não é salvo. Então, temos essas duas linhas de pensamento para pensarmos, para vocês discutirem e estudarem quando uma ovelhinha de vocês começar a perguntar: pastor, missionária, me ajude com relação ao meu filho que morreu nessa faixa etária, ele foi para o céu ou não?
Pode ter certeza que essa é uma das perguntas que você vai ter muita graça de Deus para responder. Pastor Maurílio, a paz do Senhor. Paz, Felipe. Nessa mesma linha, então, uma pessoa deficiente mental, eu posso te considerar que ela está salva também, já porque ela não tem a condição de raciocinar o que é pecado ou não. Na questão dos deficientes mentais, essa é outra linha de raciocínio também que surge com essa mesma perspectiva. Mas a maioria dos deficientes mentais que ultrapassam a linha da idade, vamos lá, dessa idade de criança, você vai perceber que os próprios deficientes mentais, eles têm consciência do pecado e sabem do que estão fazendo. Né? Não é à toa que até a Bíblia diz que até os loucos, nem os loucos errarão o caminho. Então, eu entendo que até os deficientes mentais precisam ouvir o Evangelho e compreender, e esses também vão aceitar ao senhorio de Cristo nas suas vidas. Professor, Oi, Marcelo. é interessante, você falando disso aí, eu lembrei de um rapaz que ele tem um problema psicológico, né? Ele tem uma deficiência, inclusive ele já até assim, já foi reconhecido pelos médicos. Eu só não sei o nível, né? Não sei o grau de deficiência dele, né? Em relação à mente. Mas os pais dele são crentes. E o interessante é que ele só chega lá na minha oficina falando do Evangelho, cantando um hino, né? Então ele foi instruído, ele só sabe falar isso. Ele só chega cantando e só fala do Evangelho. E diz, Cristo está voltando. Aí, ao mesmo tempo, eu conheço também pessoas que têm deficiência mental, que os pais não são crentes, né? E aí eles chamam nome, eles têm palavrão, eles são violentos, eles têm um comportamento muito agressivo. E é interessante que eu fiz essa conclusão, esse pensamento, que vai depender exatamente do que você ensina a ele, né? Se você ensinar que Deus é amor, ele vai aprender isso aí. Se você não ensinar e deixar ele aprender o que o mundo oferece, ele também vai aprender isso aí. Então, aí eu sempre lembro dessa questão, né? Que até os loucos, né? Eles não errarão o caminho, mas se alguém instruir. Mas se alguém instruir, é verdade. Precisa de discipulado, né? Precisa de ensino, precisa e talvez essa seja uma luta minha que eu tenho travado com a nossa igreja aqui, não apenas com relação ao ensino, mas ao próprio discipulado, ao assumir a nossa missão diante de Deus, de sermos, então, discipuladores e missionais. E é importante para vocês também estarem assumindo a responsabilidade de, diante do conhecimento que vocês estão adquirindo, também passar isso para outras pessoas, sentarem com elas, gastarem tempo com essas pessoas, ensinarem essas pessoas, poderem instruí-las e não apenas o anseio de ser apenas o pregador ou a pregadora. Eu acho muito lindo quando eu estou dando aula e vejo a maioria, alguns têm a aptidão maior para ser pregador, né, como Edson, né, mas nem todos têm a aptidão maior de ser pregador. Mas o interessante é que Deus nos chamou especificamente com a missão para sermos discipuladores. E é interessante nós prestarmos atenção. Vocês estão sendo instruídos desde quando vocês se converteram, discipulados, e é interessante nós gastarmos tempo com pessoas não crentes. E aqui está um detalhe. Eu estou falando de estar com pessoas não crentes, não apenas com pessoas crentes. Mas os crentes novos convertidos precisam ser discipulados. Claro, precisa. Esse você tem que dar atenção. Mas também precisamos dar atenção àqueles que não são crentes, que estão longe e são com novas estratégias ou com novas perspectivas. E eu oro para que vocês possam ser instrumentos de Deus neste mundo em trevas. Vocês foram chamados para ser luz em meio às trevas, não apenas ser luz em meio às luzes. E que vocês possam avançar e crescer e buscar aquilo com clareza que Deus tem como ministério para a vida de vocês. Alguns vão ser pastores, outros vão ser auxiliadores, outros vão ser líderes com excelência, mas sempre tentem gastar
tempo de vocês com outras pessoas e ensiná-los o Evangelho, a gastar tempo com essas pessoas orando, lendo a Bíblia, conversando, tomando café, instruindo essas pessoas a chegarem no céu. E elas se tornarem discípulas de Jesus, não suas discípulas, se tornarem discípulas de Jesus, ao ponto de fazer com que essas pessoas se tornem discípulas de Jesus. E isso é uma sequência clara. Que Deus possa abençoar todos vocês nesse final de aula. Eu quero agradecer a oportunidade de nós termos tido esse período talvez não esperado por nós, e termos essas nossas aulas online, e a gente mesmo assim ter esse momento de conceito, de doutrinação e estudarmos. Eu percebi que vocês entenderam o assunto e eu fico feliz por isso. Nós vamos estar lançando as notas de vocês, mas não se preocupe com as notas, né? Eu acho que o maior e o mais importante são os conceitos para a vida. E vocês vão ter esses conceitos para a vida, para a glória do Senhor. Eu quero encerrar nesse momento orando por vocês, pelo ministério de vocês, para que Deus possa fazer vocês cada vez mais bem-sucedidos e discípulos que discipulam outros para a glória de Deus. Amém? Amém, Jesus. Deixa eu orar por vocês. Pai, nós te louvamos e queremos, ó Deus, nesse momento, colocar a vida dos teus filhos em tuas mãos. Quero, Senhor, te agradecer por essa rica oportunidade que tivemos e estamos tendo e vamos continuar tendo de estudarmos, de crescermos na tua palavra. Dá, Senhor, sabedoria e estratégia a cada um dos teus filhos a serem discípulos de Jesus, imitadores de Cristo, que também discipulam outros. Que o teu nome seja exaltado e glorificado sobre a vida deles. Que eles possam ser homens e mulheres usados por ti para, Senhor, discipular outros em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês e espero que a gente se encontre mais vezes. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus te abençoe.